Existia um período onde o Japão estava devastado, né, o Japão não conseguia se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial, economicamente quebrado e, pior ainda, né, competindo com o mercado americano. Então montadoras de carros como a Toyota não conseguiam competir com aquele mercado competitivo de produção e de muito dinheiro sendo alocado. E aí, aproximadamente nos anos 70, depois que isso já tinha passado, depois que algumas coisas envolvendo o Lean, né, a gente já falou sobre isso num vídeo no canal, se você quiser dar uma olhada, tenho certeza que você vai achar a história completa. Mas ali por volta da década de 70, a GM era praticamente já um império intocável nos Estados Unidos, né? A GM muito rica, muito forte, controlando o mercado. Anos de domínio, né, com uma cultura corporativa muito forte, e pra GM o tamanho, né, para o mercado americano nessa época, mas pra GM especialmente, a GM era uma representatividade muito forte do mercado americano nessa época. O tamanho, o poder, ele era um sinônimo absoluto de grandeza, né, de sucesso nesse caso. Só que o que vai acontecer, olha só que interessante, a gente vai ter, como eu falei, a Toyota do outro lado do mundo, lá numa ilha, lá no Japão, com recursos muito mais escassos e um espaço físico muito mais limitado de crescimento comparado à GM. Mas, por necessidade, como a gente já aprendeu, eu comentei, a Toyota vai desenvolver um modelo único e vai dar início a uma revolução no mercado no mundo da gestão, no mundo da organização corporativa com seu sistema Toyota de produção. Sistema mais enxuto, sistema focado em produzir conforme a demanda, um sistema focado em otimizar constantemente e, principalmente, preste atenção nessa parte, um sistema focado em gerar mais valor, reduzindo o seu desperdício. Tudo aquilo que faz o cliente pagar pelo meu produto ou serviço, que gera enfim, uma troca nesse momento final, nesse momento econômico, o cliente ele aceita que o meu produto gera algo para ele e eu, portanto, recebo dinheiro, valor econômico desse cliente, a gente tem uma troca onde é gerado valor. Eu gerei valor para um cliente, a Toyota gera o valor para o cliente e o cliente paga a Toyota. Esse é o momento da geração de valor. O que a Toyota tentou foi sempre melhorar a sua geração de valor, gerar mais valor para o seu cliente final. Mas só gerar valor não adianta se você não reduz aquilo que você gasta, aquilo que você precisa, até o seu produto ou serviço chegar ao cliente. E a Toyota então passa a focar com seu sistema de Toyota de produção não apenas em gerar mais valor, mas também em reduzir o seu desperdício. Reduzindo o seu desperdício, a Toyota passa a crescer de uma maneira consistente. E esse modelo, ele trouxe uma dinâmica de eficiência muito interessante, nunca antes vista, porque a Toyota focou em melhorar cada pequeno ponto do seu processo. Para fazer isso, ela empoderou as pessoas nos times pequenos, nas fábricas, para garantir que elas pudessem parar e olhar para o que estava acontecendo no seu processo. Ela olhou com atenção para o processo como um todo, as pessoas envolvidas no processo, para gerar eficiência. Só que do outro lado, a GM continuava focando no crescimento, crescimento, estrondoso, né, com bilhões sendo investidos em robótica para garantir aquele volume de produção tão grande. Só que o volume de produção da GM era tão grande que chegou um momento onde a GM produzia mais do que era capaz de vender. E aí tinha, né, existem até filmes que retratam isso, aquele número absurdo de carros, sem ter um cliente endereçado para compra ainda. Quando uma montadora de carros produz demais, o que acontece, e não os vende, o que acontece é que todos aqueles carros produzidos sem vender são um custo. É um ativo que ela precisa proteger, precisa cuidar, tem uma desvalorização, enfim, tem vários fatores econômicos envolvendo esse produto que faz a empresa ter um custo gigante para mantê-los. E o resultado iria chegar mais cedo ou mais tarde. A Toyota ela usou a tecnologia, né, para avançar os seus times, para se tornar mais eficiente, e a GM focou em crescer no tamanho. Ao longo do tempo, o que a gente vai ver, e a história nos mostra, eu estou falando aqui uma história do passado, a história vai nos mostrar que a GM vai passar por um processo de recuperação judicial bem grande, bem, incrível no futuro, pensando no tamanho que essa montadora tinha nos anos 70, e a Toyota vai se tornar a maior,
montadora do mundo, né, a montadora mais valiosa de carros do mundo. O resultado chegou por uma lição muito clara, uma lição muito clara. O volume, ele pode dar uma força, mas ele não é sucesso, ele não demonstra resultado apenas por si só. Portanto, o volume ele passa a ser um peso nesse caso. Veja bem a quantidade, né, o volume de carros que a GM era capaz de produzir, só que não foi capaz de colocar esse volume em geração de valor também como a Toyota foi, não teve a mesma consistência. E essa história vai nos fazer uma conexão perfeita para o que a gente vai aprender agora nessa próxima informação que eu vou trazer, que é o primeiro tema que aconteceu essa semana que eu quero trazer para discussão, focando sempre no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional, tá bem? Veja só, o mundo corporativo passou ou voltando um pouquinho, né, as empresas e o mundo corporativo como um todo passaram anos focando em ter mais, possuir mais dentro do seu poderio, para garantir que os seus gerentes tenham mais pessoas para administrar, a sua empresa possua mais ativos e, portanto, com esses mais ativos possa crescer. O crescimento por muitos anos se te teve a sua base em o volume, né, então volume de pessoas, empresa gigante, quão grande é a tua empresa? Veja bem, a empresa é "X" mil funcionários, a empresa tem "X" mil, escritórios espalhados pelo mundo. Só que ao longo do tempo, com o trabalho do conhecimento, a gente vai começar a ver uma mudança de paradigma muito grande, ao ponto em que estar fisicamente em diversos países não necessariamente é mais um diferencial competitivo. Muitas empresas conseguem competir e até mesmo, controlar mercados externos, né, em outros países, sem ter uma presença física tão grande assim nesses países. A gente vem vendo isso hoje com empresas como empresas de redes sociais, empresas que controlam hoje a informação no mundo digital. Essas empresas, embora tenham escritórios espalhados pelo mundo, elas teriam esse alcance e esse crescimento mesmo com uma instalação local, por exemplo, nos Estados Unidos ou em algum outro local. Qual que é o ponto aqui que a gente quer trazer para reflexão? Essa semana, o Jack Dorsey, se você não sabe, ele é o fundador do Twitter. Ele demitiu, olha só esse número, 4.000 funcionários, ou anunciou um corte, né, para colocar da maneira correta, ele anunciou um corte de 4.000 funcionários da Block. A Block é a nova empresa que o Jack Dorsey fundou. Além do Twitter, ele teve alguns outros investimentos, alguns outros empreendimentos, a Block é um deles. 4.000 funcionários representa 40% de toda a força de trabalho global da Block. Então é um anúncio massivo, 40% da empresa está sendo cortada. De ponto, se você não conhece a Block, se você não sabe o que está acontecendo, você deve estar pensando: "A empresa não deve estar indo muito bem". Acontece que a empresa está crescendo muito. Na verdade, ela está batendo alguns recordes de faturamento. A receita bruta de 2,8 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2025 representou uma alta de 24% no ano. Estou trazendo esses dados aqui apenas para você perceber que a empresa, economicamente, financeiramente falando, está muito bem. Sua saúde financeira aparentemente está muito bem. Só que o Jack Dorsey, ele vai declarar o quê? Ele vai declarar que ferramentas internas de inteligência artificial mudaram a sua forma de construir e mudaram a forma como a empresa funciona e, portanto, justificou na inteligência artificial, com o aumento da produtividade através de IA, as demissões em massa que aconteceram. E o mercado, né, obviamente amou isso, as ações subiram, um número bem expressivo, 25% no mesmo dia do anúncio. Então o mercado aplaudiu as demissões em massa, porque o mercado financeiro, o mercado de investimentos costuma, aplaudir e colocar bastante peso quando uma empresa consegue ser mais eficiente e está prometendo que irá fazer mais com menos, tá. Qual que é o grande problema aqui, né? A narrativa, como sempre, ela tem o dom de fazer a gente olhar para as informações de maneiras completamente diferentes, como sempre. Isso funciona para qualquer área, né? Para a área política, para a área gerencial, para a área de investimentos, para qualquer área. No caso da Block, né? Se a gente for dar uma olhada para as informações, o que a gente consegue ver
é que a Block teve um inflacionamento de pessoas sendo colocadas, pessoas sendo contratadas, num ritmo que talvez estivesse em algum momento da empresa, acima do ritmo que a empresa estava organicamente expandindo. O que que isso quer dizer? A empresa apostou em volume, apostou em crescimento, visível, no caso mais pessoas, para posicionar, para potencializar o crescimento da empresa. Como sempre, o investimento ele vai ter um preço e se a empresa percebe que está inflada, ela vai precisar cortar. E nada mais viável do que colocar em cima da inteligência artificial, que agora todas as empresas estão aparentemente se tornando extremamente mais produtivas por conta do mesmo fator, ele se torna mais fácil usar a narrativa para justificar esse corte global. Qual que é a reflexão que eu quero fazer aqui? Né, a gente pode olhar primeiro para o ponto real aqui sobre a inteligência artificial e produtividade, que está sim, e quem nega isso agora não está nem deixando de voltar para os fundamentos e lendo as coisas básicas, mas não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Inteligência artificial aumenta sim a produtividade empresarial, a produtividade pessoal, e vai aumentar a eficiência, a capacidade de produzir se você souber como utilizar essa ferramenta. Porém, isso é um fato, ok. Porém, isso não significa que no período em que estamos, utilizando a inteligência artificial e aplicando nos nossos negócios, a gente já tenha tido dados o suficientes para garantir que a produtividade e o valor que eu estou gerando, valor final, eles estão superiores ao que eu era capaz de fazer antes dessa tecnologia. O que que eu quero dizer com isso? A produtividade, o ganho, a velocidade, ela é maior, o que não significa que eu estou fazendo mais rápido a coisa certa. É claro que, se eu produzo algo mais rápido ou entrego valor mais rápido para o meu cliente, ainda que o valor seja o mesmo, eu tenho um tempo mais rápido também para os feedbacks e eu consigo coletar, testar, validar muito mais rápido aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. Mas vamos fazer a reflexão aqui de um ponto de vista de liderança também. Volume e geração de valor são coisas diferentes. Por muito tempo, o mercado colocou em cima de gestores, né, a força de um gestor, a capacidade de um gestor, pelo número de pessoas que ele era capaz de gerenciar. Então, tanto que isso, em ferramentas como enfim, um currículo também, mas no LinkedIn vai ter um peso muito grande, quando a gente tem um número relevante de pessoas que esse gestor, era responsável na empresa que ele atuava. Só que hoje, com inteligência artificial aumentando a produtividade, faz sentido sim a gente analisar se esse ganho de produtividade, nos times está sendo por conta do uso correto para produzir mais rápido a coisa certa, ou se é apenas uma produtividade, como a gente fala, né, uma produtividade, seca, porque ela faz mais e mais rápido, mas não necessariamente movimenta para lugar algum. E fechando o ciclo dessa notícia, a talvez a reflexão que eu me fiz ao perceber uma empresa como a Block tendo um corte de 40% é a seguinte: se a sua empresa anunciasse um corte semana que vem, tá, não vai ser hoje, semana que vem, anunciasse um corte de quase 50% da força de trabalho, porque tarefas estão sendo consideradas, substituíveis ou sendo substituídas ou estão sendo feitas, com a mesma precisão por inteligência artificial, o seu cargo ou a sua competência estariam nessas que ficariam de lado ou seriam cortadas? Ou você está hoje atuando ou fazendo ou gerando algo para sua empresa que é único e insubstituível? Essa reflexão eu não quero que você faça com sim ou não rápido enquanto ouve aqui o podcast. Eu quero que você caminhe, pense um pouquinho sobre isso, porque eu também tenho feito essa reflexão constantemente. Só que eu faço essa reflexão, para ser bem sincero, desde antes da inteligência artificial. Imagina que quando eu 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 não estava trabalhando quando o Excel, por exemplo, com toda a sua potência, foi popularizado no mercado.
Mas eu imagino que contadores, que pessoas que trabalhavam no setor financeiro, muitas delas viram, capacidades que elas tinham únicas por algo que aprenderam, por um potencial, por um estudo, por um aprofundamento, algo que eles eram capazes de fazer e somente eles eram capazes de fazer numa empresa, passar a ser uma commodity, porque várias outras pessoas também eram capazes de fazer agora aquele tipo de atividade, aquele tipo de produção, utilizando a ferramenta disponível. E a gente foi vendo isso acontecer com diversas outras ferramentas conforme a tecnologia avança. A inteligência artificial, embora, de novo, eu quero que você olhe ao seu redor e veja tudo o que está acontecendo, não 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 descarte o hype e o crescimento só porque ele está acontecendo tão rápido, tá? A gente tem que separar as coisas. Existe uma disrupção, uma revolução muito grande. O que eu sempre tento falar aqui nesse podcast é que a gente precisa acalmar também, embora o crescimento seja rápido e seja impressionante, a gente precisa acalmar e olhar com mais calma para os fundamentos por trás. Afinal, como eu disse, a produtividade, esse crescimento, essa geração de código, por exemplo, tão rápida, essa geração de produtos tão rápida, ela está fazendo as pessoas resolverem seus problemas de uma maneira mais rápida também, os clientes, no caso, eles estão percebendo esse valor gerado. Uma empresa como a Block cortar 40% dos seus funcionários por conta de inteligência artificial, significa que os clientes eles estão vendo um ganho de produtividade? Porque se o ganho de produtividade ele é tão grande assim, com inteligência artificial e 10.000 pessoas, por que que, eh, que cálculo é esse que eu vou fazer para garantir que seja o mesmo ganho de produtividade com inteligência artificial e 6.000 pessoas ao invés de 10.000? Eu me desfiz de 4, enfim, o grande questionamento aqui é, fechando, como eu falei, o círculo, olhar para nossas habilidades, porque muitas das habilidades ou das atuações, das competências que a gente tem, elas realmente já estão sendo repassadas por uma tecnologia que não necessariamente seja inteligência artificial, né. Então, vamos olhar para isso com um ponto de vista sempre de melhoria, que é como eu tento olhar, e é somente esse que eu posso passar para ti, porque é como eu enxergo, o crescimento da tecnologia nesse caso. Se a tecnologia está fazendo uma competência que eu tenho nas minhas atividades ser colocada em xeque, então talvez seja a hora de eu aprender como eu faço aquilo ali ainda mais rápido ou até terceirizo aquilo para inteligência artificial, mas ainda com a forma que eu produzo, colocando a minha identidade naquele processo e libero, né, capacity, né, libero espaço no meu tempo para focar em algo novo que ainda precisa ter o meu toque, a minha identidade, ou pelo menos a responsabilidade, ou, né, a contribuição de um ser humano.